quero falar um pouquinho aqui sobre um tema que o senador Blairo Maggi já falou, que foi o lançamento da segunda fase do Plano de Investimento e Logística, feito ontem pela presidenta Dilma Rousseff. Quero dizer, senhora presidenta, que eu fiquei muito feliz com o lançamento desse plano, que é a continuidade da primeira fase, do chamado PIL 1, e que eu tive o privilégio, a honra de participar enquanto ministra-chefe da Casa Civil, da coordenação, da elaboração e da coordenação desse programa. Um programa que tinha como objetivo trazer, e tem esse objetivo ainda, trazer investimentos consideráveis à infraestrutura do nosso país, trabalhando basicamente 4 modais: rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A primeira fase, como tudo, nós tivemos, claro que enfrentamos mais problemas, mais dificuldades, estávamos iniciando, mas mesmo assim, eu acho importante fazer um balanço do que significou esse programa de investimento e logística na primeira parte, 2011 a 2014. E o que isso trouxe de ampliação dos investimentos em infraestrutura para o Brasil. E a presidenta falava nisso ontem. Nós fizemos a concessão de mais de 5.300 quilômetros de ferrovias. Basta dizer que de 1995 a 2010, portanto, o dobro, o triplo do tempo de agora, foram concedidas cerca de 4.600 quilômetros em ferrovias. Só no mandato da presidenta Dilma, a concessão foi de 5.350 quilômetros. E é importante frisar que essa concessão tem uma tarifa média de pedágio de R$ 3,50 por cada 100 quilômetros. Ou seja, é menos da metade do que muitos pedágios que foram feitos na década de 90 ou até no início dos anos 2000. E isso tudo com a obrigatoriedade de se fazer investimentos, de fazer a duplicação das vias em 5 anos. Então, isso foi uma vitória do país. E esses investimentos estão sendo feitos. E estão sendo feitos em estradas que são estruturantes para nós, como a 163, a 153, 158, estradas importantes que ligam de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, e são responsáveis pelo escoamento da nossa produção. Então, não tenho dúvidas que a gente está avançando nesse caminho. E ontem a presidenta lançou mais uma etapa de rodovias que também são importantes para que a gente possa continuar esse programa e ter os investimentos. E eu queria aqui ressaltar principalmente os investimentos no estado do Paraná. E aí eu não poderia deixar de citar a nossa BR-476, que é uma BR que liga a Lapa, a União da Vitória, e não vai ser só nesse trecho que ela vai ser duplicada, mas a duplicação vai se dar de Lapa até Chapecó e depois mais um braço até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, uma extensão de 460 quilômetros e um investimento estimado só nessa obra de 4,5 bilhões de reais. Essa estrada é responsável por escoar a produção de grãos, aves, suínos, pelos portos da região sul, tanto de Paraná como Santa Catarina, de toda a região sudoeste do Paraná, parte da região oeste e de grande parte da região oeste de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. E esse estudo que vai ser licitado ainda esse ano, nós lançamos, senhora presidenta, em 2013, eu ainda estava na Casa Civil, e foi uma decisão da presidenta Dilma de colocar essa rodovia num programa como esse. Então, queria agradecer à presidenta em nome dos paranaenses por esse investimento. Também nós vamos ter mais 2,5 bilhões para terminar a duplicação da BR-116, no trecho de Curitiba a Rio Negro, portanto, Paraná e Santa Catarina. Esse é um trecho concessionado, foi concessionado pelo governo federal, já na época do presidente Lula, com uma tarifa de pedágio bastante acessível e continua acessível, e tem uma negociação para que mais essa obra entre nessa concessão e ela possa ser feita já a partir de final deste ano, início do ano que vem. Assim como também 900 milhões de reais para as faixas das BR-101, 376 e 116. Mas não é só em rodovias que nós temos investimentos. Também temos investimentos em portos. Eu lembro que quando essa casa discutiu a lei de portos, que é
uma lei ampliando e dando possibilidade dos investimentos privados em portos, tiveram muitas críticas, que nós estávamos abrindo para que investidores privados pudessem investir em portos, quando na realidade o porto tinha que ser apenas público, ou seja, portos administrados pelo poder público. É importante lembrar que os nossos portos chamados públicos são particulares, são privados, porque os terminais que estão dentro desses portos são operados pela iniciativa privada. Na realidade, o poder público é o grande administrador do conjunto de terminais. Isso nós não mudamos, nós vamos continuar tendo portos administrados pelo setor público com terminais privados que nós queremos ampliar. Mas a lei nova dos portos deu condições ao Brasil de fazer investimentos em terminais de uso privado, onde o privado pode explorar um terminal sem ser dentro do porto público. Por que isso é importante? Porque na região norte do país, principalmente, região nordeste, nós temos poucas condições de implantar portos públicos e muitos investimentos privados querendo ser realizados. Só para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos 40 terminais de uso privado que foram autorizados a partir da Lei dos Portos e 11 bilhões de investimentos para esses terminais de uso privado. Isso é muito significativo. Significativo principalmente para essas regiões, mas para todo o escoamento da produção, principalmente de grãos, que é o nosso forte para as regiões norte e principalmente a região centro-oeste. E aí não poderia deixar também de enaltecer aqui os investimentos nos portos de Paranaguá. Aliás, eu quero fazer um parêntese aqui, senhor presidente, para lamentar a demora que o Tribunal de Contas da União teve em aprovar, em liberar a licitação dos terminais dentro dos portos públicos. Avançamos muito nos terminais de uso privado, mas infelizmente, graças ao Tribunal de Contas da União, nós não conseguimos fazer as licitações em portos públicos. Eu saí da Casa Civil já há algum tempo e agora que o Tribunal de Contas da União liberou as licitações dos terminais dos portos de Santos e do Pará. E ainda não fez isso em relação aos portos de Paranaguá. Não é possível que o Tribunal de Contas fique 2 anos, senhor presidente, 2 anos, para avaliar um programa, um projeto de licitação de concessão de terminais portuários dentro do porto público. Isso faz com que o porto público perca a competitividade, que não possa ter terminais maiores, que tenha problemas com seus investimentos. Eu lamento muito que a gente tenha passado por isso. E só liberou porque exigiu que se colocasse nas licitações a modalidade de outorga, ao invés de ser, como nós tínhamos previsto, a menor tarifa com a maior oferta de capacidade. Então, eu espero que agora realmente se possam fazer essas licitações e o Estado do Paraná possa também licitar os terminais. São vários terminais no Porto de Paranaguá que já estão prontos para licitar e que aumentariam muito a capacidade do nosso porto. A outra questão que eu tenho a destacar são os aeroportos. A presidenta Dilma, no seu mandato, fez a concessão de 6 aeroportos. 6 aeroportos. E é importante destacar, presidente, que essa concessão não é um simples repasse do aeroporto à iniciativa privada. Não. A Infraero continua ajudando a administrar o aeroporto com 49% dos recursos desse aeroporto, das suas ações. E ela vai aprender e já está aprendendo com operadores da iniciativa privada, muitos inclusive de renome internacional, a melhorar a gestão aeroportuária. Muitos aqui, quer dizer, a maioria aqui conhece o aeroporto de Brasília, conheceu o que era o aeroporto de Brasília antes da concessão e o aeroporto de Brasília depois da concessão. A mudança é muito grande. Hoje nós temos um aeroporto espaçoso, bonito, um aeroporto organizado, um aeroporto que oferece conforto aos passageiros, sem termos prejudicado nem um pouco a nossa companhia que cuida da administração aeroportuária, que é a Infraero. Muito pelo contrário, a Infraero está lá, junto com a empresa privada, ajudando a administrar o aeroporto. Assim também como em Guarulhos, assim também como vai ser em Confins, assim como também vai ser no Galeão, como está sendo em Campinas, no Rio Grande do Norte. Ou seja, nós melhoramos a qualidade dos nossos aeroportos, porque isso é importante, principalmente porque o Brasil
tem um número muito grande de passageiros. Crescemos muito em número de passageiros de aeroportos. Não poderíamos ter os aeroportos acanhados que nós tínhamos. Concedo uma parte ao senador Requião. Em primeiro lugar, senadora, concordar com o magnífico aeroporto que se construiu em Brasília. Realmente é incomparavelmente melhor que a situação anterior. Mas ontem eu fui representar o Parlasul em Bruxelas e voltava por aqui. E daí deparei com mais uma jabuticaba, uma dessas coisas inexplicáveis que acontecem na administração brasileira. Eu desci do aeroporto, o senador Alídice estava comigo, nós apresentamos nossos passaportes para a Polícia Federal. Em seguida, coisa que não existe no mundo inteiro, nós tivemos que apresentar de novo o passaporte para a Receita Federal. Parece que eles não se entendem, são duas coisas diferentes, causando um atrapalho enorme, um congestionamento de saída, mas fundamentalmente uma demonstração de burrice administrativa completa. Não tem nenhum cabimento você se apresentar duas vezes na saída do aeroporto para órgãos da administração pública federal. Receita Federal e Polícia Federal. É uma brincadeira o que estão fazendo aqui no aeroporto de Brasília. Eu acho que é a tentativa definitiva de desmoralizar a administração pública no país. Agradeço a parte e concordo plenamente com Vossa Excelência. Aliás, um dos trabalhos que nós tínhamos nas discussões dos aeroportos, da melhoria do sistema aeroportuário brasileiro, quando iniciamos esse processo de concessão, era também de que os órgãos públicos que atuam nos aeroportos, porque além da Receita, a Polícia Federal, nós temos também a Anvisa, que faz inspeção nos aeroportos, pudessem atuar de forma unificada, não precisando passar por cada órgão e cada órgão ter a sua ação individualizada. Nós tínhamos avançado, agora Vossa Excelência me fala que isso continua no aeroporto de Brasília. Eu acho que vale nós falarmos com a ANAC, que é outra instituição pública que também atua nos aeroportos, com a ANAC e com a Infraero, para que isso possa ser resolvido. Realmente não justifica que o passageiro passe por 2, 3 filas. Como se nós tivéssemos que entrar duas vezes no país e o banco de dados não fosse um banco de dados unificado. E tem que unificar. Infelizmente, a gente ainda tem muitos problemas em relação a isso, né? As corporações ainda têm muita dificuldade de ceder suas informações ou partilhar informações e cada uma faz seu banco de dados. Eu espero que a gente consiga vencer isso, mas anotei aqui, senador Requião, e com certeza tem que se tomar uma solução. E queria, para terminar, dizer que vão ser mais 4 aeroportos, vão ser concessionados agora a partir desse plano e tem mais ainda a possibilidade de outros aeroportos entrarem no plano. Perguntei ao ministro Nelson Barbosa sobre o Aeroporto Internacional de Curitiba, o Aeroporto Afonso Pena, e é um dos aeroportos que possivelmente também entrará numa próxima fase do plano de investimento e logística. Ele é considerado um dos aeroportos melhor administrados pela Infraero, mas tem obras a ser feitas, tem a terceira pista, nós sabemos que não temos recursos públicos para isso, precisamos investir os recursos públicos em ações, em programas que mais diretamente beneficiem a população, como a área de saúde, educação, e aí dá para nós fazermos uma parceria com a iniciativa privada. E, por último, eu queria falar dos investimentos em ferrovias, que muito tem se criticado. É importante dizer que nós temos um avanço grande nos investimentos em ferrovias. Só no governo da presidenta Dilma foram entregues mais de 1.300 quilômetros de ferrovias. É mais do que foi feito nos 2 últimos governos do presidente Lula e mesmo somado aos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Claro que nós temos que avançar. O Brasil não tem a cultura do modal ferroviário, nós ainda usamos e estamos na cultura apenas do rodoviário. Precisamos partilhar isso. As nossas empresas, as construtoras, as operadoras não têm esse conhecimento profundo, mas eu acredito que agora, com os ajustes que se deram no plano, nós vamos conseguir avançar, em que as concessões vão ser feitas, além de
fazer a concessão pela capacidade de carga da ferrovia, vai ser feita a concessão verticalizada por outorga, mas obrigando-se o direito de passagem para que a empresa que ganhar a concessão não fique a única com exclusividade de usar aquele trecho da ferrovia. E lá no Paraná não vai deixar de ser diferente, nós vamos ter investimentos importantes nas ferrovias do Paraná, né, já com a concessionária que atua lá. Vamos ter ampliação da capacidade de tráfego, vamos ter novos pátios, redução de interferências urbanas, duplicações, construção de novos ramais, equipamentos de via e sinalização, ampliação de frota, isso tudo para melhorar o escoamento da produção do nosso Estado. Então, queria parabenizar a presidenta Dilma, parabenizar a equipe que fez esse plano, principalmente o ministro Nelson Barbosa, que coordenou, que é o ministro do Planejamento, junto com todos os ministérios setoriais, dando continuidade a algo que foi importante no primeiro mandato da presidenta Dilma e que eu não tenho dúvidas, é complementar ao PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento com Recursos Públicos, e que vai trazer investimentos muito expressivos ao nosso país, na infraestrutura, na logística e, portanto, melhorando as nossas condições de produção. Muito obrigada, senhor presidente.